liberdade do Espírito Santo. Ele é um homem muito preparado na presença do Senhor, e nós convidamos ele para trazer uma palestra para nós nessa noite. Ele também é professor universitário. Eu não vou ler o currículo dele todo aqui, porque senão a gente vai passar das 9 horas. Mas nosso amigo, com toda a liberdade do Espírito Santo, estenda as mãos para ele e diga que o Senhor te use mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. É uma alegria enorme para mim estar hoje aqui. Agradeço a Gênesis e a toda a igreja pelo convite. Minha família hoje não pôde estar comigo, mas estão em oração também em casa. E como a Gênesis falou, a minha família é uma família desde o meu pai. Eu sou filho de pastor e nós temos lutado por famílias. Uma das coisas que Deus tem nos chamado é para ensinar famílias, é para ajudar famílias, para que tenhamos famílias saudáveis. Passamos algum tempo sem poder até ir para a igreja, mas a igreja somos nós, a igreja está na nossa casa, e se tivermos uma igreja forte em nós, na nossa família, nada nos abalará. Eu sei que é importante estarmos juntos aqui, mas a nossa igreja também é a nossa casa, e precisamos fortalecer ela, para que possamos adorar e louvar o nome do Senhor lá também. Na Universidade da Família, eu recebi a missão de falar de temas que não são muito falados na igreja, né? Um dos temas é sobre finanças e outro tema é sobre a educação de filhos. São dois temas que a gente não costuma ouvir falar na igreja, mas que todos nós precisamos aprender na Bíblia. Porque se for sobre a educação de filhos, como é que a gente educa filhos? Educamos filhos como fomos educados, não é? Sobre finanças, cuidamos das finanças como aprendemos. Mas nós dizemos para os 4 cantos do mundo que a Bíblia é nosso manual de prática e fé. E onde é que está a Bíblia na hora de ensinar os filhos e na hora de finanças? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre finanças, à luz da Bíblia. E aí eu vou testar se vocês estão bons aí para achar os versículos, porque a gente vai passar por vários versículos para vocês verem que o que eu quero passar para vocês está na Bíblia. Mas antes da gente começar, queria orar com vocês. Senhor Deus, me coloca agora aqui, Senhor, no teu altar, à tua disposição, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Que não seja somente as coisas da minha cabeça, mas seja uma palavra certa para o coração dessas pessoas, Senhor. Abre a mente e abre o coração de todos aqui, para que possam receber a boa nova que vem de Ti, Senhor. É assim que eu te oro no nome de Jesus. Amém. Eu sempre peço a Deus para Deus falar comigo. Aqui no culto, antes de eu começar a falar, e o irmão leu Jó, capítulo 1, e eu queria ler de novo, porque ele tem tudo a ver com finanças. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Esse versículo é um versículo que eu gosto muito, porque no dia da minha morte, eu queria ser chamado como Jó foi aqui. Eu queria que no dia da minha morte as pessoas lembrassem dizendo assim: Danilo, um homem que temia Deus, se desviava do mal. Esse é o princípio que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão ao meu redor. Eu gosto muito desse versículo. Gosto muito de Jó. Continuando. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Esses 2 versículos de Jó, eu acho que é um dos versículos que as pessoas mais gostam. Porque quem aqui não quer ser rico? Quem não quer ter muitos servos? Mas o que era mais importante em Jó? Era porque ele era rico ou porque ele era íntegro?
O que é que nós temos buscado? Integridade ou riquezas? Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A prática constante de Jó era gastar o que ele tinha, era procurar mais riquezas. Finanças, irmãos, tem muito a ver com a vida de Jó. Jó, em momento nenhum, procura riquezas. Jó, em momento nenhum, coloca dinheiro, bens materiais em primeiro lugar. E é assim que nós devemos ser. Agora, por que na igreja eu preciso falar sobre isso? Será que tem algum motivo para falar sobre isso na igreja? Eu vou trazer para vocês, para a gente começar, algumas estatísticas do ano de 2015. 2015, economicamente, era um ano que nós estávamos muito bem no país. As empresas cresciam, os salários aumentavam, o desemprego diminuía. Vocês acham que hoje, 2021, está melhor ou pior a economia do nosso país? Pois imagine, olhem só essas estatísticas e vejam o que pode ser pior. Em 2015, nós tínhamos 80 milhões de pessoas com dívidas. 80 milhões de pessoas com dívidas. 51% da nossa população estava com um alto índice de endividamento. 85,3% da população gastava mais do que recebia. E isso era o ano bom. Como será que está esse ano? Como será que está as famílias hoje na área financeira? Vocês já sabiam que a crise financeira vem periodicamente? Alguns balançaram a cabeça aí. Quantos se prepararam para a crise que estamos vivendo? Se nós sabemos que finanças é cíclico, tem os momentos de alta e momentos de baixa, por que nós não nos preparamos para os momentos difíceis? Eu tentei acompanhar um casal que ele recebia uma bolada de dinheiro e passava alguns meses sem ganhar dinheiro, depois recebia outra bolada. O que era para ele fazer quando ele recebia essa bolada? Gastar tudo? Mas o que ele fazia? Não dava uma semana, irmãos. Acabava o dinheiro. Será que nós não somos assim? A palavra diz lá em Provérbios que nós devemos ser como as formigas, que se preparam para os momentos. Será que estamos fazendo isso, irmãos? Por quê? Então, as famílias do Brasil estão com problemas. Mas e biblicamente, será que tem algum motivo para eu falar sobre finanças na igreja? Existem 2.350 versículos que falam sobre finanças. 2.350 versículos. Quantos aqui podem me citar 5? Talvez 4, né? Quem sabe 3, né? Não me venha com Malaquias, tá? Porque finanças não é só dízimo. Se você acha que finanças é apenas dízimo, você está completamente errado. As igrejas estão sendo destruídas, irmãos. Porque irmãos pegam emprestado de outros irmãos e não pagam. E cria briga. Pede emprestado, não paga e cria contenda dentro da igreja. E quem já ouviu falar
que a gente não deve pegar emprestado? E por que a gente pede? Vocês querem um versículo mais prático do que esse que eu vou recitar? A ninguém fiqueis devendo coisa, exceto... Está dizendo que eu posso dever dinheiro? Quantos aqui têm dívidas? Não levanta a mão não, por favor. Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Ou a gente não sabe ler a Bíblia, ou tem alguma coisa entre o que a gente lê e o que a gente entende. É verdade ou não? Porque quando eu comecei, já vão fazer 10 anos que eu estou falando sobre finanças aqui pelo Nordeste, e eu achava o seguinte, quem tem esses problemas é o povo que não é crente. Certo? Aí eu me lembro do meu avô, que não era crente, tá? Ele era espírita, e ele emprestava dinheiro para todos os filhos. E sabe o que era o melhor? Ele ganhava menos que todos os filhos. Então eu comecei a ver que existem pessoas que não são crentes, mas não têm dívidas. E aí eu comecei a viajar pelas igrejas, e sabe o que eu percebi? Não existe diferença alguma em ser crente ou não na área financeira. E por quê? A Bíblia fala que aquele que pede dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Quem aqui Jesus já libertou? Ninguém? Pois eu quero dizer a vocês que Jesus morreu na cruz para libertar vocês. Para quebrar as cadeias que prendiam vocês. Para vocês serem livres deste mundo maligno. E foi um preço muito alto, porque ele deu a própria vida. Não foi um preço barato, não. Ele saiu da sua glória, por amor de vocês, para que vocês pudessem ser livres. E a gente fica alegre quando a gente recebe essa mensagem. E eu fico triste, porque se eu pego emprestado e se torno escravo, eu estou negando a cruz de Cristo. Jesus veio para sermos livres, não para sermos escravos. Por que que a igreja do Senhor está escrava? Por que que a igreja do Senhor não consegue fazer a obra do Senhor? Porque ela está escrava desse mundo maligno. Vocês lembram da história de Ananias e Safira? Naquela época, aquelas pessoas que se convertiam, se despiam de todos os seus bens e davam para o grupo lá que administraria, de forma que todos tivessem o que precisavam. Qual foi o problema de Ananias e Safira? O coração deles estava nos bens. Eles não queriam abrir mão das coisas deles por Deus. Eles não queriam ser livres verdadeiramente. Irmãos, as famílias estão sendo destruídas por conta disso. E, em consequência, a igreja também. A igreja está precisando de dinheiro para obras e muitas vezes a gente vê pastores pedindo, irmãos, vamos abençoar. Me desculpe, mas isso não é papel de pastor, não. Era para a igreja já estar com recursos antes. Vocês sabiam que os crentes do Brasil, em média, dizimam 3%? Mas vocês sabem que dízimo é a 10ª parte? Por que quem só dizima 3%? E sabe o que é o pior? Que esses 3% é dos que dizimam. Porque só 30% dos crentes dizimam. A obra do Senhor tem recursos. Agora a minha pergunta é, aonde estão esses recursos? E o pior,
irmãos, é que isso tem gerado separações conjugais. E eu sou um daqueles que defende que uma vez casado, casado para sempre. E sou eu que ensino a jovens que, se forem casar, saibam que será até a morte. E se chegar um casal dizendo para mim que quer se separar, eu vou lutar com ele, para ele não se separar. Porque uma aliança feita com Deus não se quebra. Mesmo que seja uma aliança errada. O povo de Deus, na época de Josué, fez uma aliança errada com o povo. E foi até Deus para quebrar aquela aliança. E Deus respondeu: você fez a aliança? Pois assuma a sua aliança. Você fez uma aliança com Deus? Assuma a sua aliança com Deus. Nós precisamos assumir as alianças que fazemos. Precisamos mudar a história desse mundo. Infelizmente, a separação hoje é comum dentro do meio evangélico. Mas será que é isso que Deus quer? Será que é esse tipo de família que Deus quer formar? Jovens que não são casados ainda, vocês têm uma grande oportunidade de ser uma geração diferente. De ser uma geração que vai cumprir de verdade as promessas de Deus. Porque casamento é promessa de Deus. Porque ele disse que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne, até que a morte os separem. Mas olha só o que essa estatística do IBGE também me trouxe. 78% dos casais não têm conta conjunta. Danilo, o que é que isso tem a ver, não ter conta conjunta? No noivado hoje, sabe como é que os casais se preparam para o casamento? Eu vou pagar a conta de água e tu vai pagar a conta de energia. É assim ou não é? E se quiser, né? É desse jeito. E a gente sobe aqui para ensinar isso também, né, não, irmãos? Qual é a parte que a gente vai se tornar uma só carne? A gente é uma só carne só nas relações homem e mulher? Nós temos que ser uma só carne em todas as áreas. Vocês sabem onde começa o divórcio? Em esconder coisas um do outro. Em mentir coisas pequenininhas. Não levante a mão. Mas quantos aqui sabem quanto o seu cônjuge ganha? Quantos sabem quanto o seu cônjuge gasta? Por que eu preciso esconder essas coisas? Por que é que eu preciso esconder esse tipo de coisas? 74% dos casais já mentiram ou esconderam do parceiro uma despesa. Mentir é coisa de Deus? E por que nós estamos mentindo? Por que eu vou no comércio, compro coisas e escondo do meu cônjuge? Ó, por favor, não fiquem rindo não, que vocês estão se entregando, tá? Quando eu faço isso, eu estou alegrando o coração de Deus? Quando eu estou fazendo isso, eu estou sendo Jó, um homem íntegro, temente a Deus e se desvia do mal? E sabe o que é pior? Dessas pessoas que mentem para o cônjuge, 41% responde que mente, porque ele mente também. Então eu posso fazer o que está errado. Se o meu cônjuge faz errado, eu faço também. 27% não sabe quanto o seu cônjuge ganha. 25% mentiu porque o dinheiro é dela. E eu quero reforçar bem esse dela. Tá? Tem algum professor de português por aqui? Nenhum? Tem?
Cadê ela? Opa! Dela é um pronome o quê? Opa, não tem uma professora não, mas alguém já respondeu aqui. É um pronome? Eu quero que vocês fiquem com esse termo na cabeça, viu? Pronome possessivo. 7% mentiu porque o cônjuge faria o mesmo. Pergunta: isso está certo? É isso que queremos para as nossas famílias? Amém. Mateus 19:6, podem abrir aí. Isso foi só a introdução, viu? Vai até meia-noite hoje. Mateus 19, versículo 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Alguém? Mateus 12, 25. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vocês estão vendo? Que se dois estiverem remando para lados contrários, aquilo não vai dar certo? Eu queria que vocês analisassem isso. Será que na minha casa a gente está remando em sentido contrário? Será que no projeto que eu tenho para a família, como vai ser a minha família, eu vou remar em sentidos opostos? Por que conhecer os princípios sobre finanças? Lucas 16, 11 diz assim. Lucas 16, 11. Vou deixar vocês abrirem. Amém? Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se vocês não forem fiéis nas riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras? Irmãos, isso é muito sério. Alguém pega o salário, o seu salário aí, e dá para um ladrão, para ele guardar? Não? Por quê? Porque sabe que vai roubar, né? E por que que Deus vai mandar o recurso para alguém que não sabe administrar? Vocês acham que vocês são tão inteligentes a ponto de ser mais inteligente do que Deus? Porque a gente sabe que não pode colocar dinheiro na mão de pessoas que não sabem administrar, que vai acabar. Mas vocês querem que Deus faça o que com vocês? Vocês acham que Ele vai jogar dinheiro na lata do lixo? Será que o dinheiro que Deus tem colocado nas mãos de vocês tem ido para o lugar certo? A maneira como lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor. Você já viu que quando tem gente desempregada no culto de oração é assim? Quando arruma emprego, acontece o que com esse povo? Por quê, irmãos? Eles vieram aqui para a igreja para adorar, para louvar, ou atrás da bênção? Será que isso é correto? E a gente fala assim, as pessoas, né? E nós? Será que quando nós temos um pouquinho mais de recursos, nós começamos a arrumar outras atividades? Vamos pensar no caso de Neymar. Vocês conhecem Neymar? Um jogador famosíssimo, né? Sabia que ele foi criado na igreja? Mas olha só, que horas ele pode ir para a igreja hoje? Que horas ele não pode ir para a igreja, ele tem que
andar de lancha, ele tem que visitar a ilha que tem, a mansão que tem. Quanto mais nós temos, menos Deus. Já perceberam? E a minha pergunta é, das 24 horas que nós temos no nosso dia, quanto tempo nós paramos para aprender mais sobre Deus, para buscar mais Deus? E quanto tempo eu paro pensando em como aprender a ganhar mais dinheiro, como aprender a gastar o dinheiro, a contar o dinheiro, porque tem gente que passa não sei quantas horas só contando, né? Só olhando o extrato do banco. O que é mais importante para a gente, irmãos? Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. Pode. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Essa é a melhor versão. Quem sabe o que é Mamon? Quase. Ele era o Deus da prosperidade. E prosperidade tem muito a ver com dinheiro. Por isso que algumas traduções trazem dinheiro. Mas eu prefiro essa versão. Na minha é dinheiro. Mas eu prefiro essa aqui. Sabe por quê? Se eu pegar uma cédula aqui, eu não tenho não. Mas se eu pegar uma cédula aqui, ele tem poder suficiente para lutar contra Deus? A cédula? Mas Deus Mamon é a única entidade que Deus diz que nós não podemos. Isso foi quando? Foi hoje? Foi lá na época de Jesus. E hoje nós estamos presos a esse mesmo Mamon. Porque é a ele que nós adoramos. É a ele que nós nos prostramos. Se vocês analisarem as nossas orações, muitas vezes manda dinheiro para mim, me arruma um emprego para eu ganhar dinheiro. É ou não é? Manda uma casa para eu comprar, manda um carro para eu comprar, manda um iPhone para eu comprar. A gente está orando a Deus ou a Mamon? Mamon está aí, ao nosso derredor, e a gente nem sente. E a gente nem sabe. E por vias tortas, o mundo tem nos ensinado a adorar esse Mamon, a seguir as coisas desse Mamon. E o que Deus diz é que não podeis servir a dois senhores. E sabe o que é que Oséias fala? Que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E Mamon tem usado isso para entrar em nossas vidas. Brasileiro é amante do cartão de crédito. Por favor, não digam que nenhum de vocês tá? Mas o brasileiro é assim. Recebo hoje, pago o cartão de crédito e fico liso amanhã. Já ouviram essa história? Em Provérbios diz assim: na casa do justo há sempre bastante comida e dinheiro. Será que isso tem a ver com os brasileiros? Será que os brasileiros têm lido esse provérbio? O que é que vocês têm feito? A grande parte da vida da gente tem girado em questões financeiras. E existem duas alternativas básicas para se buscar ajuda: o mundo e a Bíblia. Quando você tem uma dívida, você vai procurar um consultor financeiro ou vai procurar a Bíblia? Consultor financeiro, né? O mundo diz assim: Deus não tem parte na utilização do dinheiro, e a minha felicidade está baseada em minha capacidade de financiar
o padrão de vida por mim desejado. Ou seja, eu tenho um padrão que eu quero ser Neymar, então eu vou fazer de tudo para chegar até lá. E passe pelo que for. Mas as Escrituras dizem, ao aprender e seguir os princípios das Escrituras para lidar com dinheiro, você ficará mais próximo de Cristo e aprenderá a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo diz assim, pois eu aprendi a viver contente em toda e qualquer... Alguém sabe aonde ele estava quando ele escreveu isso? Ele estava preso e estava contente? Estava. E a minha pergunta é, estamos contentes? Quando a gente olha para o nosso contra-cheque, estamos contentes? Quando eu olho para a situação que a gente está vivendo, nós estamos contentes? Pois a palavra de Deus diz que nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação. Porque Paulo diz assim, pois eu já tive fome. E nós somos um povo que reclama, viu? O crente murmura, viu? Parece que a gente não aprende com Paulo. Eu brinco dizendo que todo mês de janeiro para fevereiro é o mês mais feliz das pessoas do Brasil. Mais feliz, sabe por quê? Que aumenta o salário mínimo. No outro mês, começa a peregrinação da murmuração. Quando é que chegará janeiro de novo? Porque a gente não consegue ficar contente nenhum mês com o salário que aumentou. Mas a gente já fica chorando, esperando que venha o próximo. Temos que ser como Paulo. 1 Crônicas 29, 11 e 12. Agora, irmãos, eu falei de uma situação horrível que as famílias estão passando. Mas eu não quero trazer para vocês só problemas. Eu quero trazer o caminho que vocês deveriam seguir. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Esse é o fundamento de todo cristão. Pode ler. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino que tu exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vem de ti, vem diante de ti. E tudo dominaste sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Pergunta: do que é do Senhor? Tudo, né? Vocês têm certeza? Posso fazer o teste, James? Vou dar mais uma chance a vocês, tá? Eu quero 3 pessoas. Uma para ler Salmos 24, 1. Outro, Ageu 2, 8. Salmos 50, 10, o terceiro. Vou lhe dar mais 3 chances de vocês entenderem do que é do Senhor, tá? Salmos 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ageu 2, 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Salmo 50, 10. Salmo 50, 10. Porque meu é todo o animal da selva e as animarias sobre milhares de montanhas. Então, eu vou perguntar e todo mundo junto, tá? Do que é do Senhor? Tudo, né? Quem veio no seu carro, levanta a mão. Pode levantar a mão, irmão. Vamos lá. Quem veio no seu carro, levanta a mão. Quem tem dinheiro aí na carteira, levanta a mão.
Tô escondendo, não? Quem tem uma bolsa feminina aí, levanta a mão. Quero ver pelo menos a mulher levanta a mão agora. Tá melhorando, tá não? Quem tem uma Bíblia aí, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Pergunta, do que é do Senhor? E por que vocês têm tantas coisas? Hã? Ele acabou de dizer que tudo era dele. Ele deu a vocês mesmo? Lembra que eu falei da questão do dela? É um pronome? Irmãos, o que é que Malaquias diz? Que a gente rouba a Deus quando? Não dá os dízimos, né? Mentira, viu? Ele esqueceu um versículo. A gente rouba a Deus quando a gente toma as coisas dele. Vocês sabem por que a maioria dos homens bate nas esposas? Alguém já foi pesquisar por que é que o homem tem esse instinto de bater nas esposas? Não. Ninguém? Porque ele acha que a mulher é dele. A mulher é minha e eu faço dela o que eu bem entender. Não já ouviram isso? A mulher é dele? A mulher é de quem? E aí Deus deu a ele ou não deu? Vou pegar a frase que vocês disseram. Deu ou não deu? Ah, olha aí. Então vamos lá, ó. A irmã ali me ajudou. A irmã diz o seguinte. A irmã lhe disse o seguinte. Vou até adiantar aqui, porque eu tenho a definição de mordomo aqui em algum canto. Né? Mas vamos lá. Ele deu para a gente administrar, porque nós somos mordomos. O que é um mordomo? É aquele que administra o que é seu. É o que administra o que é de... Então, as bolsas femininas que tem aí é de vocês? O dinheiro que está aí é de vocês? O carro que vier é de vocês? Vocês estão administrando o que é do... Pergunta, bem simples, prática. Se você dá R$100 para alguém e diz assim, eu quero que você compre feijão, arroz, verdura. Só que essa pessoa leva o seu filho para o supermercado. E o seu filho começa a dar pitaco no que deveria comprar. O que é que seu filho vai querer comprar? Chocolate, biscoito, iogurte, né? Aí ela compra o que o seu filho disse que era para comprar. Quando chega em casa, você chama ela de um bom mordomo ou de um mau mordomo? Mau? E por que será que vocês não fazem exatamente o que Deus manda também? Desobediência é uma, mas que talvez não será a falta de conhecimento também, porque a gente nem sabe o que Deus quer. Alguém sabe o que Deus quer com o dinheiro que vocês receberam? Só orando, né? Boa, irmã. Quando vocês vão comprar uma casa, vocês oram? Sim. Quando compram alguma coisa cara, você ora? E quando você compra um bombons? Por quê? Ah, é porque é o seguinte, grandes coisas eu tenho que perguntar ao dono. Pequenas coisas eu não preciso perguntar. Eu sou muito sabido, pequenas coisas eu sei administrar. Aí chega uma pessoa que trabalha na sua casa e diz assim, ah, tem R$1 aqui. Ela não precisa desse R$1. Eu preciso desse R$1. Aí ela vai lá e pega. Porque R$1 não faz falta, né? Você pensa isso? Aí com Deus pode. Sim ou não? Qual é o tamanho da minha comunhão com Deus? É ao ponto
de em toda a minha vida, nas 24 horas da minha vida, eu ser o mordomo fiel dele? Vocês estão vendo que finanças não tem a ver apenas com dízimo? Hoje eu nem vou falar em dízimo, irmãos. Porque a gente precisa entender o que é ser um mordomo fiel. O que é ser um mordomo fiel? Você sabe por que as pessoas dizem que não dão dízimo? Porque não vai sobrar. Se sobrar, eu dou o dízimo. Você sabe quando é que vai sobrar? Nunca. Eu acompanhei um casal que a mulher era dizimista e o marido não era. E um belo dia o marido chegou para mim e fez: Danilo, eu entendo hoje que eu estou errado e eu preciso ser dizimista. Mas não existe a menor condições de eu dizimar. E eu pedi para ele me explicar a situação dele. Ele disse assim: Danilo, com o meu salário, irmãos, o salário dele era alto, viu? O salário dele era alto. Não dá para viver. Eu só consigo empatar porque eu faço 3, 4 diárias por semana. E é com esse dinheiro que eu consigo empatar os meus custos. Não tem como eu dar o dízimo. Eu conversei com o meu pastor e ele aceitou a minha proposta. E a minha proposta é a seguinte: eu quero saber a tua opinião. Eu vou dar 1% esse mês. Mais para frente eu vou aumentando até chegar em 10%. E Danilo aqui só... Quando ele disse isso, a esposa sábia disse: se você der 1%, eu dou os outros 9%. Já existia um problema aí, porque existia o dinheiro dele e o dinheiro dela. Mas ela bancou, dizendo assim: eu completo. Eu vou honrar a sua parte do meu. Agora eu tenho uma condição. Ela fez uma condição a ele: que durante aquele mês ele não fizesse nenhuma diária. Porque eles tinham um filho que tinha uma deficiência e ela precisava dele em casa. E aí, homens, as mulheres de vocês precisam de vocês em casa. Não adianta ter 5, 10 empregos, trazer rios de dinheiro e não estar presente. E depois daquela frase, eu disse: irmão, eu não tenho mais nada a dizer. Só uma coisa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No final do mês, ele chega para mim e fez: Danilo, esse foi o primeiro mês que eu dei o dízimo. Não paguei, tá? Tem diferença de pagar e dar, viu? Não fiz nenhuma diária. E sobrou dinheiro. E eu perguntei: tu ganhou mais dinheiro? Ele fez: não. Tu gastou mais, tu foi mão de vaca, né? Porque a gente diz que para sobrar tem que ser mão de vaca, né? Ele disse: não. E aí eu perguntei a ele: como você conseguiu? E ele disse: Deus fez. Vocês acreditam que Deus é um Deus de milagres? E por que vocês não deixam Deus fazer milagre na vida de vocês? Uma época eu tinha um valor bem alto para pagar. Só que ninguém me avisou que eu tinha essa conta para pagar, que chegaria essa conta. Faltando 3 meses, alguém chegou e falou: tu já pensou que daqui a 3 meses vai chegar um boleto X? Eu disse: não. Minha esposa estava grávida, eu estava me mudando, eu estava comprando alguns móveis, e ninguém me avisou que eu tinha esse boleto para pagar. Só que eu aprendi com o estudo da palavra de Deus que eu sempre tenho que ter uma reserva. Mas mesmo a minha reserva não pagava essa conta, porque era um valor um pouquinho. E nós passamos 3 meses. Sabe o básico?
Só no básico. E a gente conseguiu 60% do recurso. Como é que eu, com 60%, pago uma conta de 100%? Quem pode me dar uma dica aí? Não? Dá como entrada não, eu tenho que pagar. O que é que eu tenho que fazer? Fazer um empréstimo. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho que fazer uma dívida. Mas a Bíblia diz que eu não devo fazer. E eu era o cara que já estava viajando pelo Nordeste ensinando que as pessoas não deveriam fazer. E agora eu vou fazer? Vocês não têm noção como veio um peso sobre a minha vida. Mas eu confessei ao Senhor o meu pecado. E sabe qual foi o meu pecado? Não ter buscado as informações corretas. Eu não saber que eu teria que pagar aquela conta foi um erro meu. Ah, Danilo, mas tu não sabia. O meu povo está perecendo por falta de... Então o erro foi de quem? Meu. Eu não vou transferir o meu erro para outra pessoa. Ah, não, a culpa foi de fulano de tal que não me disse isso. Não. A culpa é minha. Eu reconheço, eu peço perdão a Deus. Eu não transfiro os meus pecados para outras pessoas. O pai pagou a minha conta? Em geral, as pessoas, quando vão pagar uma conta, elas precisam ter o dinheiro, né? Pois eu fui pagar a conta sem ter o dinheiro. E quando eu cheguei lá, tinha um desconto, que não me perguntem por que tinha aquele desconto, que até hoje eu não sei. E eu também não quero saber, porque eu creio em Deus que faz milagres. E o valor do boleto que me deram é exatamente o valor que eu tinha. Às vezes a gente corre para fazer um empréstimo e esquece de ver Deus fazendo um milagre. Para que Deus vai fazer um milagre se você já está com dinheiro no bolso? Se você já sabe tudo, já resolveu o problema, para que Deus vai se meter na sua vida? Se você é quem comanda, para que Deus vai comandar tudo na sua vida? Tem um versículo de Mateus 25, 21, é uma frase que eu quero escutar do próprio Deus, que é o seguinte: e o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. E, irmãos, a gente está pensando que isso tem que ser aqui na terra. Que aqui na terra eu tenho que ter muito, porque Deus vai me colocar no muito. Em canto nenhum diz que é aqui na terra isso. Mas quando a gente for morar com Ele, nós teremos tudo do bom e do melhor. Viveremos no melhor lugar que alguém pode querer. E não vai ser pouco tempo não, vai ser só por toda a eternidade. E muitas vezes a gente está se perdendo por 70, 80 anos aqui na terra e esquecendo toda a eternidade que vamos passar com Ele na glória. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Será que nós somos justos hoje para Deus com o pouco que nós temos? Vou confessar outro pecado meu. Eu estava dando aula uma vez do curso chamado Como Chegar ao Final do Mês. Com dinheiro, tá? Na primeira aula, uma irmãzinha faltou. Mas na segunda aula, ela foi lá descer a lenha em mim. E eu era o professor, tá? Naquela época, eu estava com o pensamento seguinte: não se vive com salário mínimo. Você tem que ganhar muito mais para sobreviver.
No meio da aula, do nada, a mulher pede para dar o testemunho e eu, como bom professor, digo, pode dar o seu testemunho, irmã. E a primeira frase que ela diz é assim, eu ganho salário mínimo. E aí vai o meu primeiro pecado, viu? Eu olhei a mulher do cabelo até os pés. E olhava para cima e para baixo e disse, essa mulher não ganhou salário mínimo, não. Ela não tinha roupa de marca, mas ela estava muito bem vestida. Ela disse, meu marido me deixou quando o meu filho mais novo nasceu. Tenho 3 filhos. E não tenho dívidas. Se você me perguntar quem é essa mulher, eu não faço a mínima ideia. Porque eu não me lembro da fisionomia dela. Ela não foi para as outras aulas do curso. Ela foi ali para falar para mim. E Deus faz isso com vocês também, irmãos. Mas a gente precisa reconhecer os nossos pecados. Sem a gente reconhecer os nossos pecados, Deus não faz algo na nossa vida. Deus não muda a história da nossa vida se a gente vive em pecado. Nós precisamos mudar a nossa vida, mudando os nossos princípios, mudando os nossos erros, se tornando uma nova criatura. Mas o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Se você pegar um carro emprestado, homens, se você pegar um carro emprestado de um amigo seu, você vai cuidar bem cuidado? Muitas vezes entrega até limpo, né? Como é que está o carro de vocês hoje agora? Porque o carro de um homem, a gente cuida muito bem cuidado. Os músicos, né? Se eu pego o violão de alguém, o teclado de alguém, eu cuido. Será que eu cuido da mesma forma do que está sobre a minha posse? E quem é mais importante? Um homem ou Deus? Porque aquele bem que está sobre a nossa posse não é meu, é de Deus. E quando eu acho que é de um homem, eu cuido bem cuidado, mas quando eu acho que é de Deus, eu não cuido da mesma forma. Eu não sou fiel às coisas que são de Deus. Quando a mulher pega um vestido emprestado, ela tem o maior cuidado de não pisar, de não rasgar. Mas quando é seu, eu não tenho o mesmo cuidado. Temos que ser fiel no pouco. Não é no muito, não é só na casa, na compra da casa, não. São nos pequenos detalhes. Você acha que uma pessoa é crente quando vê ela comprando uma mansão? Não. Você percebe que ela é crente nos pequenos detalhes. É na forma como ela fala. É na forma como ela trata as pessoas. É assim ou não é? Tem um casal de americanos que tem sido uma inspiração para mim na área de educação de filhos. Não sei se o Gênesis chegou a conhecer quando eles vieram aqui, o Gary Ezo. E ele diz uma frase que para mim marcou muito. Você quer a melhor forma de você evangelizar hoje? É com seus filhos. Porque você olha para as crianças e você diz quem é o pai, não é? E você olha para as crianças e diz assim, é assim ou não é? Sabe por quê, irmãos? Porque os filhos são reflexo da nossa vida. Os filhos são reflexo da nossa vida. Se o seu filho está dando trabalho na escola, não procure o defeito no seu filho, não. O problema está na sua casa. Alguém aqui já ouviu falar que criança gosta de dormir na cama dos pais de madrugada? Sai da sua cama e vai para a cama dos pais? Querem uma dica para acabar com isso? Tira 15 minutos do seu dia, se senta na sala, num local visível para os filhos, e passa 15 minutos conversando todo dia com o seu cônjuge, e nunca mais diga que não precisa ele ir lá para a cama, e ele automaticamente vai parar sem você mandar. Sabe por quê?
Porque isso é um sinal que ele só vê você com seu marido nessa hora. E criança é amor. Criança quer ver o amor. E se é a única hora que os pais estão juntos, é ali onde elas querem estar. São coisas simples, irmãos. Ser servo do Senhor não é só ser servo de coisas grandes, não. Ser servo do Senhor é você estar com o ouvido tão atento para passar uma pessoa ali fora e você dar todo o recurso que você tem, não porque você quer ser bonzinho, mas que você sentiu o Espírito Santo de Deus que habita em vocês, dizer, o meu recurso eu quero que vá para aquela pessoa. E nós não estamos sensíveis para ouvir essas coisas. A gente coloca logo para questionar. Se a gente escutar assim, você vai receber um emprego novo, a gente começa, glória a Deus, vai, é verdade. Agora se a gente ouvir assim, dá o teu dinheiro para aquela pessoa, você começa, Senhor, me confirma. Em nome de Jesus, fala por outra pessoa. Manda o anjo Gabriel. Manda Abraão descer e vir falar comigo. Porque o nosso coração está voltado apenas em receber. E a palavra de Deus diz que é melhor dar. Vocês têm dado mais ou recebido mais? Como é que tem sido a sua vida financeira? Quanto tempo eu tenho ainda? Só para eu não dizer que dei pelo menos os princípios básicos, tá? Eu vou ler com vocês mais alguns versículos aqui. Primeiro, Romanos 13, 8. Esse eu vou ler porque eu vou ler em 3 versões diferentes, tá? Para vocês verem. Primeira versão. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor. Outra versão diz assim, paguem todas as suas dívidas. A outra diz, fique fora das dívidas e não deva nada. Se você quer um princípio você levar para a sua vida hoje, não faça mais dívidas. Ah, Danilo, mas como é que eu vou viver? Como é que eu vou comprar aquela minha roupinha nova? Homens, quem aqui é da época do quichute? A palavra vai em vocês. Quando a pessoa tinha um quichute, ela usava o quichute para quê? Só jogar bola? Para ir para a escola, passear, praia, para a igreja, jogar bola, festa. E os homens eram o quê com esse? Hiper felizes. Mulheres dessa época. E os homens ainda amarravam aquele cadastro que vinha até o joelho, não era? E se achava a coisa mais linda do mundo. Verdade ou não? E eram todos... Quantos sapatos nós temos hoje? E ainda achamos que precisamos de um ou outro. Ah, não, agora eu preciso de um sapato para ir para a igreja. Não, vai ter o congresso agora no final de semana, eu tenho que ter um sapato para estar lá. Quem está definindo o padrão de vida de vocês? Não, é Mamon. É Mamon que está dizendo que vocês precisam de A, B ou C. O que a gente mais precisa, irmãos, é de Deus. E de Deus em toda e qualquer situação, não é só na igreja. Não é só naquele momento que a gente tira para orar, não. É em toda e qualquer situação. Eu queria orar hoje com aquelas pessoas que entendem que tem servido a Mamon. Que o seu padrão financeiro não está nas mãos do Senhor. Que 100% do que tem recebido não tem sido administrado
para ele, e sim para você. Porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para você ser livre, para você ser uma nova criatura. E se vocês querem ser uma nova criatura na área financeira, eu queria que vocês se levantassem. Porque é difícil, irmãos, a gente confessar, é difícil a gente assumir os nossos erros, é mais fácil a gente colocar a culpa em outra pessoa. Eu estou assim porque o meu pastor não me ensinou, eu estou assim porque o meu pai me ensinou. Não, eu estou assim porque eu não tenho conhecimento, e hoje eu recebi o conhecimento. E eu quero declarar ao Senhor que hoje eu quero ser uma nova criatura. Que eu quero receber dEle uma visão que vem além dos meus horizontes. Que eu quero receber as bênçãos que Ele tem para mim. Mas por conta da minha obediência. O texto de Isaac, que Abraão entrega Isaac, Deus diz: porque você me obedeceu, todas as pessoas da sua geração serão abençoadas. Uma decisão de vocês pode mudar a história de todos da sua geração, porque a palavra de Deus diz que quando Ele nos abençoa, Ele abençoa toda a nossa geração. Baixem as suas cabeças, entreguem o que vocês têm que entregar, confessem os seus pecados. Deus amado, Deus querido, em nome do Teu Filho Jesus, estamos na Tua presença. Ó Deus amado, e nessa hora nós queremos Te pedir perdão, ó Pai. Ó Deus, nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nós tentamos fazer as coisas através da nossa própria estratégia, através do nosso próprio conhecimento, através da nossa própria capacidade. Ó Deus amado, às vezes que nós colocamos o dinheiro para servir e ser o nosso Senhor. Ó Deus amado, às vezes que nós colocamos o nosso coração, as finanças, ó Pai. E nós não confiamos em Ti, nós não entregamos a Ti, e nós não confiamos no Teu milagre. Ó Deus amado, perdoa as nossas falhas. Nos ajuda, ó Pai, nos orienta, nos ajuda, ó Pai amado, a entender através da Tua palavra a vontade do Senhor para a nossa vida. Ó Deus amado, eu Te peço, ó Deus, abençoa as famílias nessa congregação. Ó Deus amado, as famílias que estão em desarmonia, que estão em conflito, ó Pai, que o Senhor tome o primeiro lugar nas famílias, que o Teu nome seja glorificado na casa dos Teus servos, que o Senhor volte a reinar nas nossas casas, que o Senhor volte a reinar, ó Pai, em todas as esferas da nossa vida. Ó Pai amado, que o Senhor reine nas finanças, que o Senhor reine na vida conjugal, que o Senhor reine na criação dos filhos. E eu Te apresento os filhos dos Teus servos, os esposos das Tuas servas, as esposas dos Teus servos, ó Pai. Marca encontro nas famílias, que haja paz, que haja harmonia, que as casas, ó Pai, possam ser reflexo da Tua glória, em nome de Jesus. Você diz amém? Meus irmãos, eu quero agradecer ao nosso irmão Danilo por ter dispensado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente nessa noite. Eu queria que os irmãos sentassem. Irmãos, por favor, me aguente só 5 minutinhos. Não vá embora, irmãos, antes da bênção não. Não vá não. Não vá antes da bênção não, em nome de Jesus. Tá certo? Espere a bênção em nome de Jesus. Eu agradeço Danilo ter vindo aqui trazer essa palavra para a gente. Eu vou pedir para que em 5 minutos, Danilo ele fale um pouquinho do curso de finanças da Universidade da Família. Irmãos, preste atenção.
a gente às vezes é muito místico. Às vezes a gente está no culto de família, aí tem um pregador que chega, um pregador pentecostal, avivalista, do jeito que eu gosto, sabe? Aí chega assim e diz: irmão, Deus vai abrir as portas do céu e vai pagar a tua conta. Traga as suas contas para cá, irmão. Traga as contas para cá que eu vou orar. Que vai. Meu irmão, é crente voando, é crente pinotando, é outro correndo, é congestionamento de anjo, é outro. Não é assim, irmão. Mas como é que a gente paga as contas? É o anjo que desce do céu, toma esse cheque aí. É assim, irmão? Não. Deus, ele pode, né? Mas como é que a gente paga as contas? Administrando nosso dinheiro. Aí a gente vai, procura fazer extra, e mais extra, e mais extra, e mais extra. Aí, não, irmão, é porque eu preciso ganhar mais, Aí a minha pergunta, irmão, para você: quanto é suficiente? Olha, você que já é casado, os irmãos que já é casado, lembra na época que era adolescente, que era jovem, você imaginava um valor. Hoje talvez você ganhe mais do que você pensava, e às vezes você ainda quer ganhar mais, né? Quando eu era adolescente, eu ganhava R$260 por mês, era o salário mínimo, era R$260 por mês. E quando eu olhava um concurso, eu via lá um valor, R$800. Eu disse: eita, meu Deus do céu, se eu ganhar R$800, eu sou rico. O Indy Marina falou: sou muito rico, milionário, né? E hoje a gente ganha, irmãos, mais do que isso, e às vezes a gente, não, vou fazer isso. E eu lhe pergunto: quanto é o suficiente? É uma pergunta muito importante. Então, irmãos, na Universidade da Família tem currículo de finanças desde criança. E eu queria que em 5 minutos Danilo falasse um pouquinho, que é um curso que eu quero trazer para aqui, irmãos. Ninguém disse amém. Meu Deus. É um curso, irmão, que eu quero trazer aqui para a congregação. Então Danilo, ele vai explicar um pouquinho, quem sabe esse ano a gente não coloca esse curso aqui. E depois o nosso irmão Carlos vai dar um aviso também, bem rapidinho. Só para vocês terem uma ideia, eu só consegui falar de uma aula do curso. No curso a gente vai estudar os 2.350 versículos que a gente estudou. E a gente começa estudando quem é o dono do dinheiro, qual é a nossa parte, o que é uma dívida, como sair das dívidas. A gente vai falar sobre trabalho. Será que trabalho é bom ou ruim? É fruto do pecado? Não, não é fruto do pecado não, viu? É bom. E por que na segunda a gente sempre reclama? Trabalho é bom, mas bom mesmo é o sábado. A gente vai falar sobre conselhos. Como é importante a gente pedir conselhos. Vai falar sobre a eternidade. O que é eternidade na área financeira? Quais são as perspectivas que nós temos para o futuro? São aulas, irmãos, que mexem muito com a gente, porque é a palavra de Deus falando conosco. Cada participante tem que ler os 2.350 versículos. E é impossível você não ler a palavra e não ser transformados. E só um testemunho meu, quando eu fiz o curso pela primeira vez. Quando eu estava lendo lá, eu abri a Bíblia assim, era que ele não fique por fiador, esse versículo não estava aqui não, quando eu li. Aí era eu lendo a Bíblia assim, oxente, apareceu outro versículo aqui que quando eu li não estava aqui também não. Vocês vão ver que aparece versículos que vocês nunca viram, mas vocês já leram aquele capítulo. Porque a palavra de Deus se renova. E vocês vão ver coisas que vocês nem imaginam. E não é só privação não, tá? A gente vai falar muito em economizar, em poupar, porque o curso é baseado em 3 pilares. Um, vocês já sabem, gastar. São peritos em gastar, né? Não precisa ensinar ninguém a gastar, mas a gente vai ensinar vocês a gastarem com prudência. Mas vai ensinar a doar também. E vai ensinar a poupar. Porque nós precisamos ter os 3 pilares bem equilibrados. Quem gasta demais é o quê? Avarento, né?
Quem gasta de menos? Mão de vaca, né? Ou seja, a gente precisa fazer tudo com equilíbrio. E a palavra de Deus nos ensina isso. São 10 semanas o curso, irmãos, que vocês não vão se arrepender. É o melhor investimento que vocês podem fazer na vida espiritual de vocês. É vocês fazerem esse curso. Amém, irmãos? E tem, olha, tem para criança, tem curso de finanças para criança, como é o nome, Danilo? ABC do Dinheiro. Tem o ABC do Dinheiro, tem o Como Chegar ao Final do Mês, né? Como Chegar ao Final do Mês. Dinheiro e Casamento à Maneira de Deus. E o Kids, o Teens, que é para adolescente. Então, irmãos, são vários cursos dentro do currículo de família. E mais para frente a gente vai explicar melhor aos irmãos, mas é um propósito nosso trazer esses cursos para cá. Irmão Carlos, bem rapidinho, irmão